Fala, galera! E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas do que você tem que fazer assim que chega em Portugal. Então, a primeira dica é para você fazer o NIF. O que é o NIF? O NIF é o número de identificação fiscal. Aqui em Portugal é como se fosse o nosso CPF aí do Brasil. Aqui também eles chamam de número de contribuinte. Para que serve o NIF? O NIF aqui para qualquer coisa você precisa do NIF. É como se fosse o cadastro de pessoa física mesmo, o próprio CPF seu. Então, para você abrir conta em banco, você precisa de NIF. Para você arrendar casa, você precisa de NIF. Para você comprar um carro, você precisa do NIF. Até em compras aqui, eles te perguntam se você quer o número de contribuinte na notinha. Porque esse número de contribuinte, quando você faz alguma compra e coloca ele já vai direto para o imposto de renda, que aqui todo mundo é obrigado a fazer imposto de renda, todo ano. Não é quanto a pessoa que ganha tanto valor para cima, não é igual no Brasil, todo mundo aqui tem que fazer. Resumindo, o NIF é o documento mais importante que você vai ter aqui quando você chegar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o NIF. E ele se faz num local chamado Finanças. E tem várias, aqui no Porto pelo menos tem várias finanças espalhadas pela cidade. Em Lisboa não sei como é, mas deve ter também, porque é bem maior. A capital é muito maior. E aqui em Portugal tem uma coisa estranha que varia muito de estabelecimento e de atendente. Varia muito, em qualquer estabelecimento varia aqui em Portugal. Nas finanças, depende muito do atendente que você vai pegar. Porque tem alguns que para fazer o NIF precisa só do passaporte e um representante fiscal. Esse representante, às vezes, tem atendente que pede para ele ter nacionalidade e tem atendente que só pede para ele ter um endereço aqui em Portugal. Ou seja, só precisa comprovar um contrato de arrendamento, um atestado de residência. Então, e para você fazer esse NIF aí, no nosso caso, nós precisamos de um representante fiscal, que no caso a gente teve aqui uma moça que tirou pra gente, cidadã portuguesa, um comprovante de morada do Brasil, porque o seu NIF vai sair com um endereço brasileiro, só que no nosso caso não precisou, ela só... A gente não precisou do comprovante do Brasil, tem gente que precisa, tem atendente que pede. Ele não pediu o nosso para tirar xerox, mas ele perguntou qual era o nosso endereço do Brasil. Mas no nosso NIF ficou registrado o endereço dela, no caso, porque ela que é a representante no fiscal. No cartão dela de nacionalidade tem o endereço, no sistema tem o endereço dela e ficou o endereço dela no nosso NIF. Mais pra frente, se a pessoa quiser, pode, quando tiver um contrato de arrendamento, pode ir lá e tirar o representante para você mesmo ser o seu representante. Mas isso também depende das finanças. Cada finança tem um jeito. E tem finança que para fazer o NIF é de graça, tem finança que paga. O valor que eu já vi é 10,40, eu acho, se não me engano. No nosso caso, a finança que a gente foi de graça. E precisou do representante com nacionalidade. Tem uma finança que eu vi que pediu 10,40 euros e um representante só que tenha endereço aqui. Então, aí depende muito. Todo estabelecimento aqui depende muito do atendente e do estabelecimento. Então, pessoal, a segunda dica agora é arrendamento de casa. Para arrendar uma casa aqui, você precisa ter um NIF. Por isso que nós falamos ele no começo. E depende muito também. Esse vídeo vai ser só de depende. Porque você tratando com o senhorio diretamente, que é o dono da casa, o proprietário da casa, você e ele chegam num acordo que você pode pagar uma renda e um calção, ou dependendo, ele vai te pedir 2 rendas de aluguel mais um calção. Isso aí depende muito do senhorio. E tem muito senhorio que pede fiador também. Então, se você conhecer alguém que é português, já é uma vantagem que você tem para alugar uma casa. E outra coisa também
de arrendar casa, geralmente a gente olha pelo OLX.pt e custojusto.pt, são vários sites que tem para você procurar casa. Só que nesses sites tem muita, como que fala? Imobiliária. E nas imobiliárias, eles geralmente pedem 2 fiadores portugueses, 6 meses de aluguel, de renda, 6 meses, e mais um calção. Ou seja, você tem que desembolsar 7 meses de aluguel, mais o fiador. E isso, se você vier com dinheiro de lá, fica muito caro em real, né? Então a dica que a gente dá aí também é sempre tratar com o próprio dono, o proprietário, que é o senhorio. Eu acho que eu já falei isso aí também num vídeo nosso aí de dicas valiosas. E é mais fácil você tratar direto com o dono, porque aí você pode fazer uma jogada. Você pode, dependendo do valor que ele te pedir também, você pode falar com ele, tem como incluir a água, tem como incluir a luz. Isso aí varia muito de pessoa para pessoa. Tem senhoria que até você dá uma chorada, ele abaixa um pouco a renda. Então essa daí é a dica de arrendamento. E se você não for alugar uma casa, um apartamento, for alugar um quarto, você tem que pedir para a dona da casa, né? Se ela pode te ajudar com um atestado de residência. E isso se pede na junta de freguesia. Você tem que ir na junta da freguesia de onde você mora, onde você tá, e pedir o formulário para você preencher o atestado de residência. E isso também varia de estabelecimento para estabelecimento. Cada junta de freguesia é de um jeito. A gente já viu 2 casos aqui, né? E cada um foi de um jeito. O primeiro foi na nossa freguesia, que uma amiga aqui, ela tá morando na casa de um outro amigo e ela precisa de um contrato. Só que o contrato está no nome, o contrato de arrendamento está no nome dele e ela precisa de um atestado de residência. Então ela foi na junta de freguesia, pegou um formulário, preencheu e no formulário pede 2 testemunhas. 2 testemunhas. Só 2 testemunhas. Mais o proprietário. Assinatura do proprietário, mais 2 testemunhas. Então, aí no caso, ele, que é onde ela está morando, assinou para ela e depois ela foi numa frutaria, numa farmácia, numa frutaria, não sei, e pediu para os caras da farmácia lá e falar, pô, tem como você só assinar isso aqui para mim, para provar que eu tô morando aqui? Os caras são super gente boa, eles assinam aqui, e até porque também você vai frequentando aquilo ali, comprando as coisas na farmácia e tal, e o cara já te conhece. No outro caso, que foi um conhecido seu... Foi outra freguesia que ele foi, outra junta de freguesia que ele foi, e pediram contrato de trabalho. Só que ele está precisando do atestado de residência para assinar um contrato de trabalho. Então ele ficou nesse jogo. Aí é complicado porque... E no caso do NIF tem como a gente procurar outra finança para ir. No caso da junta de freguesia não, porque tem que ser a junta de freguesia da sua freguesia. Aí fica meio complicado. Por isso que a gente falou que depende muito do estabelecimento aqui. E outra coisa que você tem que fazer também assim que chegar é abrir uma conta em banco. Aqui em Portugal, como no Brasil, em qualquer lugar no mundo, existem vários bancos e alguns deles cobram taxa de serviço e tal. E o que a gente abriu, ele não cobra taxa. Então nós fomos nesse banco e precisava, para abrir uma conta, foi o nosso caso, precisou do NIF, que é o número de contribuinte, um contrato de arrendamento e 250 euros para dar entrada na conta. No nosso caso, a gente deu o contrato de arrendamento porque a gente já tinha um contrato de arrendamento. Mas quem não tem um contrato de arrendamento ainda, pode ser um comprovante de residência do Brasil. Nesse banco? Sim, nesse banco. A única coisa que muda é que quem abre a conta com o contrato de arrendamento pega o cartão na mesma hora. E quem abre a conta com o comprovante de residência do Brasil demora algumas horas. Você não sai de lá com o cartão. Você abre de manhã e volta lá à tarde para pegar o cartão, porque acho que eles têm que ligar para o Brasil para confirmar alguma coisa. E só isso que muda. Fora isso é a mesma coisa. Precisa de 250 euros
para abrir a conta, mas esses 250 euros ficam disponíveis na mesma hora no cartão que você recebe. Então, você recebe um cartão de débito e um cartão pré-pago crédito, né? Que você tem que carregar ele para usar. O cartão, ele não tem taxa nenhuma. Você pode usar tanto para saque, para compra, ele não te dá taxa, né? De inclui taxa em nada. O banco é o Activo Bank. Quando a gente vai fazer o contrato lá, eles perguntam se você quer contrato em folha ou contrato num pendrive. Aí a gente escolheu o pendrive, vem um pendrivezinho com o contrato dentro. Então, pessoal, esse Activo Bank que a gente tem conta, ele pertence ao Millennium, que é um dos maiores bancos aqui de Portugal. Então, se a gente não tiver agência, porque aqui tem pouca agência do Activo, então se a gente não quiser ir na própria agência, a gente pode tratar dos assuntos diretamente no Millennium, que tem bastante aqui. E o multibanco também, que são os caixas eletrônicos, toda agência tem um do lado de fora, então você pode sacar dinheiro em qualquer lugar que tenha o multibanco, independente do seu banco. Se você for do Activo, você pode sacar no multibanco que tem no Santander. Se você for do Santander, você pode sacar no multibanco do banco, do Caixa Geral de Depósito, e assim vai. Lembrando que o Santander daqui não é o mesmo do Brasil, para quem pergunta. O Santander daqui é Santander Tota, que não é o mesmo banco, são bancos diferentes. Então isso daí foi a nossa dica de hoje. Quem gostou, curte o nosso canal aí, se inscreve e compartilha com a galera. Falou, galera. Valeu. Então, esse daqui é o nosso contrato do Activo Bank e ele vem com um pendrive do contrato, né? Aqui em Portugal, o caixa eletrônico, né, é chamado de multibanco. E até o cartão de crédito ou débito é chamado de multibanco. Você vai pagar com dinheiro ou multibanco, em vez de falar dinheiro ou cartão. E do lado de fora das agências bancárias, sempre tem um multibanco. E que vale para qualquer banco, né?